Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim, como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, quero saudar muito especialmente Monsenhor Jonas, os demais padres concelebrantes, mas de modo muito particular Monsenhor Jonas, e foi com muita alegria que eu encontrei. Eu não tinha certeza se o senhor estaria aqui, mas vendo, eu fico muito feliz, Monsenhor Jonas. E no ano passado, o senhor acho que não estava aqui, no ano passado, e aqui nós o temos de novo em plena forma, Monsenhor Jonas. São esses milagres que acontecem. E nós agradecemos a Deus muito por sua pessoa, por essa fundação dessa comunidade Canção Nova e por todo o bem que ela vai fazendo através do mundo. Nós agradecemos a Deus e também, claro, toda a sua inspiração, a sua persistência, o seu sacrifício, o seu sofrimento, enfim, está aí essa grande comunidade, que também eu fico admirado de quanta gente que veio. Me disseram que a grande maioria veio do Brasil, mas também de outros países de língua portuguesa. Quero saudar a todos com muito carinho, claro, os que não são brasileiros de modo especial, porque nós estamos chegando do Brasil, também do Paraguai também, né? Então, imagina só. Muito bem-vindos, e só para dizer que eu também chegando agora, estou chegando do aeroporto, direto praticamente aqui. Fico muito feliz em vê-los e poder celebrar aqui junto com vocês. E também cumprimentar mais uma vez por essa iniciativa da Canção Nova, de preparar a festa de Pentecostes, nesses últimos 3 anos, aqui em Jerusalém. Isso é de um significado muito grande, muito grande. Foi aqui que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre aquela igreja inicial.
E vocês querem também, portanto, renovar a sua abertura a esse Espírito, porque nós devemos estar abertos. É Ele que faz, nós apenas precisamos acolhê-lo e acolhê-lo plenamente, estando à disposição, onde quer que Ele nos leve, nos guie, o que quer que Ele nos peça. Quer dizer, esse estar aberto, esse estar à disposição do Espírito Santo, é essa a nossa parte. Interessante que São Paulo insiste muito, e também o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, nós estamos celebrando 50 anos, o ano da fé, tudo isso. E ali se insiste muito que não somos nós que nos santificamos. É importante a gente pensar nisso. Muitas vezes a gente fica feliz, mas como estou indo bem, estou conseguindo me santificar, estou fazendo muita coisa boa, as minhas boas obras, a minha moral, etc. Não, isso não nos santifica. Quem nos santifica é Deus, e só. É Ele que nos faz santos, santas. Nós somos santos, porque Ele nos fez santos. Podemos não ser fiéis a essa santidade, podemos desperdiçá-la, enfim. Mas é sempre Ele que de novo nos renova, de novo nos santifica, de novo nos transforma. É Ele que nos faz santos. Não são as nossas obras, senão nós seríamos pelagianos, pensando que somos nós que nos salvamos. Não, nós não nos salvamos. É Deus que nos faz santos e santas. Agora, São Paulo acrescenta uma coisa muito importante, claro. Então, nós não temos nada que fazer? Sim. São Paulo diz, mas nós devemos viver como convém a santos. Viver como convém a santos. Essa é a nossa parte. Deus nos santifica, o Espírito Santo nos santifica, nos transforma. Mas nós devemos viver como convém a santos, diz São Paulo. E o Concílio repete isso, tal qual literalmente o Concílio repete isso. E diz muito claramente, é Deus que nos torna santos, pelo batismo, a crisma, os sacramentos, enfim, de tantas formas, mas sobretudo no batismo, na crisma, na Eucaristia, enfim, nos sacramentos. É Deus que nos faz santos. Por isso nós louvamos a Deus, por isso nós agradecemos a Deus, por isso nós cantamos a Deus. A primeira coisa que deve brotar de nós é esse louvor, esse agradecimento, de termos sido feitos participantes da sua vida divina. É Ele que nos faz participantes, Ele que nos faz participantes daquela filiação. O único Filho de Deus é Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Mas nós o somos também por participação. Ele o é por natureza, nós o somos por participação, somos realmente, diz São João, somos realmente filhos de Deus, não só chamados filhos de Deus, não, nós somos realmente, mas por participação. E por isso nós cantamos a Deus, nós louvamos a Deus. O primeiro ato do nosso é sempre esse, louvar a Deus, louvar, cantar a Deus. Vocês até se chamam de canção nova. Portanto, a gente sempre espera que vocês cantem a Deus. Não só o canto assim, da voz, mas no interior também, haja um canto permanente no coração da gente. Mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tristes, nos momentos mais de deserto, em que parece que Deus está calado, e que se esqueceu de nós. Não, nós é que nos esquecemos dele, ele não se esquece de nós, não. Por isso esse canto sempre deve estar em nós. E nós estamos em tempos novos, canção nova, vocês dizem, cantar um cântico novo, mas também a igreja está num tempo novo. Não é só o Concílio Vaticano II, que também foi um tempo novo, claro. Mas agora nós temos um tempo novo. Com o novo Papa surgiu um tempo novo. Nós temos que nos dar conta disto. Um tempo novo surgiu. Foi algo assim tão admirável, tão extraordinário, tão incomum. É só o Espírito Santo mesmo que podia agir. Ele tomar a iniciativa e agir fortemente dentro dessa igreja que estava em crise. Essa igreja essa crise ainda tem que ser, claro, enfrentada. Mas os cristãos estavam muitas vezes, nós, sobretudo nós católicos, estávamos meio de cabeça baixa, meio feridos, meio
meio decepcionados com tantas coisas que se diziam e que existiam também, às vezes exageradas, enfim, mas existem. Mas esse Papa, a eleição desse Papa mudou completamente. Os cristãos estão todos alegres, felizes, de cabeça erguida, podendo de novo dizer ao mundo: essa é a igreja de Jesus Cristo, e quem o faz é o Espírito Santo, que a faz assim, e que faz as coisas novas, é Ele que renova. Tanto que nós rezamos ao Espírito Santo para que Ele renovasse a face da terra. Ele o faz. Ele o faz. Interessante que a Rádio Vaticana, a seção portuguesa, claro que assim que saísse o nome do novo Papa, deveria logo dar os dados biográficos, etc., aquela coisa toda. Então a rádio tem que se preparar, todos os meios de comunicação se preparam. E a Rádio Vaticano tinha preparado 30 biografias de possíveis papas, 30 biografias de cardeais. E não estava a biografia de Bergoglio. O Espírito Santo fez, Ele o fez. Ele o fez, e não nós homens. É claro que nós, os cardeais, nós elegemos livremente. O Espírito Santo não nos manda um bilhetinho, não. Nós elegemos livremente, responsavelmente. Pode ser até que um outro até tenha escolhido por interesses próprios. Enfim, somos pecadores. Mas uma vez eleito, Deus o unge com todos os seus carismas. Diz: esse é o meu eleito, esse é o meu ungido. Mas o Espírito Santo, Ele nos orienta, isso sim. Naqueles 3 dias antes, aquelas reuniões que os cardeais faziam, o que se fazia? Nós procuramos ver o mundo, ver a igreja nesse mundo de hoje, como é que está o mundo hoje, como é que está a igreja hoje, como é que vem a história da igreja, quais são os grandes desafios do futuro. E é nesse momento dessa análise, desse estudo, é que o Espírito Santo vai nos orientando. Não é mágica, não. É naquele momento em que nós começamos, em que nós conversamos, então nós ouvimos uns aos outros, é ali que o Espírito Santo vai nos orientando. É esse o trabalho dele, de orientar. Por isso que nós devemos conversar, devemos nos comunicar, devemos estudar, devemos analisar o mundo, como é que ele está, como é que está a igreja, quais são os grandes problemas da igreja. Estava aí, a crise toda estava na sala dos cardeais, todos aqueles 3 dias. É ali que o Espírito Santo atua. E nós vemos isso à luz da palavra de Deus. Olhamos essa situação à luz da palavra de Deus. E é ali que o Espírito Santo trabalha o coração dos cardeais, claro. Entramos no conclave, elegemos livremente, responsavelmente, e uma vez eleito, repito, Deus dá a ele todos os carismas para o seu grande ministério. Diz: esse é o meu eleito, diz Deus, e o faz o seu pastor. Mas essa vez foi tão admirável e tão inesperado, que todo mundo dizia: é só mesmo o Espírito Santo. Que simplesmente ficou para trás tudo que nós seres humanos e o mundo e a imprensa, etc., tinha imaginado e tinha colocado, porque hoje a mídia faz presidentes. A mídia faz muitos presidentes. Sem a mídia, e a mídia tem esse orgulho, essa gana, porque sente que tem o poder de fazer. Através da propaganda, começa a fazer grande propaganda para uma pessoa, e ela vai sendo conhecida. E com o Papa também quis fazer isso. Tinha os grandes candidatos da imprensa mundial. A imprensa estava certa que um deles ia ser eleito, certa. Tão certa que entre as 30 biografias não estava aquele que foi eleito. Isso é o Espírito Santo. Ele renova a igreja. Ele renova a igreja. E esse Papa foi admirável, porque trouxe respostas para aquilo que parecia que não tinha respostas. Já Bento XVI, renunciando, deu uma resposta que parecia impossível. Parecia impossível que depois de 600 anos um Papa tivesse a coragem de renunciar. Ele disse: eu não sou capaz de enfrentar essa crise, eu vou renunciar para que o outro a enfrente.
e para que fique bem a descoberto a crise. Porque aí sim todo mundo diz sim, há crise, porque o Papa até renunciou. E não é invenção de ninguém. Não, há crise que tem que ser enfrentada. Enfrentada com fé, com coragem, com a certeza de que Deus está aí, mas tem que ser enfrentada por nós, pela igreja tem que ser enfrentada. Esses dois gestos foram realmente assim, admiráveis. E ele, quando escolhe o nome de Francisco, por causa dos pobres, ele, só o nome já é uma encíclica, é um programa de vida, e que ele leva a sério, não é só para fazer bonito no primeiro instante, para dizer, olha, o Papa quer ser Francisco por causa dos pobres. Não, ele é coerente, ele no dia a dia, todos os gestos dele, as palavras dele até hoje, todas vão nessa direção. Esse é o programa dele, de pastoreio. Esse é o programa dele de renovar a igreja. De renovar a igreja. Ele vem de modo simples, ele não quer pôr nenhum vestes pomposas, enfim, fulgurantes. Sim, cada um tem o seu modo de louvar a Deus, porque as vestes são, como é que eu diria, as vestes não são, ele não usa assim tão vistosas as vestes como eu estou usando. Usa a sua mita ainda, que ele trouxe lá de Buenos Aires. Mas ele faz isso com uma coerência pessoal muito grande. Ele não está estudando de manhã que gestos eu vou fazer hoje, não. Todos os gestos dele são espontâneos, são ele mesmo. E muito bonito foi que na primeira missa, quando ele celebrou a missa para nós, os cardeais, tinha 3 leituras, e ele, na hora da homilia, ele foi lá sem papel, sem nada, e começou assim, com aquela simplicidade jesuíta e franciscana. Quando um jesuíta se torna franciscano, é realmente uma coisa admirável. Né? E ele disse assim, as 3 leituras de hoje falam de, ele fez uma paradinha, falam de movimento. Foi a primeira palavra que ele nos disse. Movimento. Primeiro ele tinha dito os pobres, quando disse o seu nome. Na missa, ele disse movimento. Ou seja, a igreja não pode ficar parada. A igreja é peregrina, ela tem que caminhar, a igreja tem que se mover. Por mais difícil que seja, deve ter a coragem de se mover. Movimento, ele diz, as 3 leituras falam de movimento. E aí ele disse, primeira fala de caminhar, nós precisamos caminhar, não podemos ficar parados, é preciso caminhar, a igreja deve ter a coragem de se levantar e caminhar. Segunda leitura fala de edificar o povo de Deus, edificar a igreja com pedras. Ele diz, sim, são pedras, a gente edifica com pedras, são coisas consistentes. Mas ele diz, mas não são pedras mortas, são pedras vivas. São consistentes, sim, mas são pedras vivas. Não são pedras mortas que alguém nos passou do passado até hoje, que nós vamos passando para frente, pedras mortas. Não, a tradição não são pedras mortas. A tradição é algo de vivo, nós devemos edificar a igreja através da história. Edificar. E é um edifício vivo. E o terceiro ponto diz, nós devemos ter a coragem de confessar Jesus Cristo crucificado. Porque hoje em dia, muitas vezes nós queremos apenas viver bem sem a cruz. E sem a cruz não existe a ressurreição, sem a cruz não existe a renovação, sem a cruz não existe salvação. É pela cruz que Cristo nos salva e ressuscita para uma vida nova e nos transforma. É muito bonito. E depois disso ele diz tantas outros momentos, em que ele dá essas mensagens muito curtas, muito pequenas. Me lembro nesses dias, agora que nós estamos nos preparando para a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, da unidade, esse Espírito que sopra onde quer, esse Espírito que leva a igreja. Ele nesses dias, agora faz 2, 3 dias, ele disse, a igreja não pode
A igreja deve fazer pontes, ela é pontífice, a igreja deve fazer pontes e não fazer muros. Ou seja, a igreja deve se abrir, a igreja deve fazer pontes com as outras igrejas cristãs, a igreja tem que fazer pontes para o mundo, para a cultura do mundo, a igreja tem que abrir-se e fazer pontes para as pessoas que estão em situações difíceis, em situações tristes, em situações que não conseguem mais resolver a sua... A igreja deve fazer pontes e não fazer muros. A igreja é aberta, todo mundo deve ter acesso à igreja. Nós não podemos nem fazer muros diante do próximo, nem fazer muros diante daqueles que são pecadores, digamos assim, nem fazer muros diante daqueles que entraram por uma vida onde não tem mais, onde não sabe mais encontrar a saída. Nós temos que construir pontes. O Papa diz, é preciso, isso significa um processo. A igreja não se renova por decretos, a igreja se renova por um processo, encaminhando um processo, construindo um processo, para que se possa de fato sair dos grandes desafios que o mundo de hoje nos coloca. É um processo, deve ser. Então não é de um dia para hoje que por um decreto o Papa vai renovar a igreja. Não, vai se começar a construir processos e sabendo para onde que se vai, saber claramente para onde se vai. Mas isso tem que ser construído em conjunto, enfim. E é aí que o Espírito Santo trabalha. Ele que é ao mesmo tempo o Espírito, que é a liberdade, que é a abertura, ele também é a comunhão, aquele que reúne, aquele que une. Como diz hoje o Evangelho, Jesus fala hoje no Evangelho muito sobre a união, a comunhão, que seja um como eu sou um, que seja como, enfim, ele fala da comunhão, a comunhão que a igreja deve ser, mas é uma comunhão que não é uma uniformidade, é uma comunhão que tem diversidade, que deve respeitar a diversidade, que tem muitos carismas diferentes, vocações diferentes, ministérios diferentes, mas também tem culturas diferentes, tem situações diferentes, tem pessoas diferentes, tem grupos diferentes, tem países diferentes. Tudo isso tem que ser respeitado para que seja transformado sem que tenha que deixar de ser ele mesmo e assim ser unido nessa comunhão que só o Espírito Santo faz. Assim como ele une o Pai e o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai, são diferentes, são distintos. Assim o Espírito Santo também une a igreja, mas mantendo e até promovendo a diversidade. Interessante a diversidade dos carismas de que vocês tanto falam, e com razão. Vocês vão se encontrar com o Papa agora sábado e domingo. Todos os movimentos e novas comunidades. Vai ser um momento muito grande e muito bonito. Então eu queria só deixar essa curta palavrinha para vocês, para lembrar de que nós estamos num tempo novo, temos que estar prontos, temos que estar abertos, não ter medo. O Papa fala constantemente, não tenha medo, porque ele sabe que tem gente que tem medo de caminhar, tem gente que tem medo, a começar com a Cúria Romana é que tem mais medo sempre. É verdade, sim, porque ela tem que manter a unidade, ela tem que manter a unidade, então ela tem medo de tudo, e começa, em vez de fazer pontes, faz muros. E um ou outro lá dentro está como que numa trincheira, qualquer coisa que se move dispara. Não pode, tem que deixar a vida crescer, fazer muros, deixar a vida entender, acolher, transformar. E não isolar, a igreja não é uma fortaleza contra alguém. Não, a igreja é ponte, é aberta para todos. E não contra, ela é para, em favor. Isso, interessante que, isso já João Paulo II dizia no tempo em que eu estava no ABC, naqueles movimentos, ele estava com solidariedade ali na Polônia, etc. E ele dizia assim, os sindicatos, a luta sindical, não deve ser contra alguém, tem que ser em favor de alguma coisa, não contra. Em favor de um direito, em favor de coisas boas, mas não contra. Isso muda completamente toda a estratégia, toda a tática, toda a ação. Nós devemos ser em favor de, não contra alguma coisa, em favor. Vale a pena quando nós lutamos em favor de algo, e não contra algo, não. E tudo isso, o Papa diz, não tenha medo de se mover, não tenha medo que a igreja vai exigir de vocês, talvez, mudanças grandes.
O Concílio Vaticano II, vocês não. Vocês todos são mais novos. Eu nasci há muitos anos. Eu já era padre antes do concílio, conhecia a igreja antes do concílio. Mas a igreja mudou, mas uma coisa inacreditável. Nesses dias eu tentei fazer um pouco assim um elenco das mudanças que houve na igreja. Inacreditável como a igreja mudou. E hoje ela está parada. E o Papa diz, a impressão, esse aqui diz, a gente tem a impressão que alguns estão querendo voltar para trás. Ele disse isso. Ele diz, não tenha medo. Ele chegou a dizer, não tenha medo da ternura. Qual foi o Papa que disse que não devemos ter medo da ternura? Sobretudo nós homens, que ternura é coisa de mulheres, de crianças. Não, existe uma ternura masculina também. Tem que ser, claro, masculina, mas tem que ser ternura. E ele disse, quando ele mesmo me disse quando a Dilma, presidente nossa, foi a primeira chefe de Estado que foi recebida por ele, foi a Dilma. E o Papa lembrou para Dilma aquele episódio de Santa Maria, onde morreram tantos jovens lá naquele incêndio. E o Papa disse, o Brasil é um país que tem ternura, tem carinho. E também a senhora, ele falou à presidente, a senhora interrompeu uma viagem, a senhora voltou, foi lá chorar junto com as famílias. Isso é ternura. Claro, diz ele, quem governa tem que ter também força, mas também ternura. E ele disse que depois, quando ela se despediu dele, a Dilma disse assim para o Papa, ternura e força. E ele me contou isso, ele ficou muito, muito feliz dessa palavra delas. Portanto, realmente, nós devemos estar muito prontos e, sobretudo, dar muito apoio a ele. Ele precisa de muito apoio para que ele sinta que a igreja está com ele. Então, não tenha dúvidas. A canção nova, o Padre Jonas, escreve uma cartinha para ele dizendo, olha, nós apoiamos, nós estamos muito felizes com essas decisões suas, com essa outra decisão. Etc. Ele precisa disso, o Papa precisa sentir que ele tem a igreja como respaldo. Que ele não está sozinho, ele não quer estar sozinho, ele quer escutar, ele quer ouvir. Mas então temos que falar, ou escrever para ele. Então que o Espírito Santo também, nesses dias agora da sua festa, também ajude a igreja a se renovar, como só Ele sabe fazê-lo, como Ele está fazendo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!